Livro A Odisseia de Homero, Canto 17. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu matutina, belas sandálias em ambos os pés delicados amarra prestes Telêmaco, o filho querido do divo Odisseu, toma da lança potente, que bem se adaptava ao manejo, e, indo a se pôr a caminho, se vira ao porqueiro e lhe fala: para a cidade, velhinho, vou logo, porque possa ver-me minha mãezinha, que estou receoso de que ela, desfeita, em triste pranto e em lutuoso gemer, continue penando, enquanto os olhos em mim não puser, deixo-te ora estas ordens. Deves levar à cidade o estrangeiro infeliz, que procure lá mendigar o sustento, dar-lhe-á, quem quiser auxiliá-lo, pão e algum trago de vinho. Sozinho aguentar não consigo todos os homens, conquanto isso na alma me doa bastante. Mas, se o estrangeiro ficar ofendido com minhas palavras, tanto pior lhe será, eu, de mim, falo sempre a verdade. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu sofredor de trabalhos. Mas, caro amigo, eu também não desejo por cá demorar-me. É preferível pedir na cidade a vagar pelos campos a mendigar o sustento, dar-me-á, quem quiser auxiliar-me. Já tenho idade bastante, não posso ficar na malhada, a obedecer aos mandados e gestos de todos os homens. Segue, que este homem será, como há pouco tu mesmo ordenaste, meu condutor, mal o fogo aquecer-me e o sol for mais para o alto. Tenho uns andrajos somente, receio que o frio me vença pela manhã. A cidade, o dissestes, é muito distante. Disse, partindo, Telêmaco, então, o amplo pátio atravessa passos largos, pensando na ruína dos moços soberbos. Quando, afinal, ao palácio chegou, de muito sólidas bases, foi logo a lança depor, encostando-a numa alta coluna, entra, em seguida, depois de transpor a soleira de pedra. Dentro de casa, a primeira a enxergá-lo foi a ama Euricleia, que, justamente, as cadeiras lavradas cobria com peles. Sem que pudesse conter-se, para ele, chorando, se adianta, cercam-no as outras criadas do muito prudente guerreiro, o rosto e os membros lhe beijam, com mostras de grande alegria. Nesse momento, seu quarto deixava a prudente Penélope, que a Ártemis é semelhante, ou a Afrodite, no porte e esbelteza. Vai para o filho querido, nos braços o aperta, chorosa, cobre-lhe o rosto de beijos, assim como os olhos brilhantes, e, entre suspiros, lhe diz as seguintes palavras aladas: luz, doce luz, já voltaste, Telêmaco? Nunca pensara que ainda haveria de ver-te, por teres a pilo viajado, contra meu gosto e as ocultas, em busca de novas paternas. Ora me conta a verdade de tudo que acaso soubeste. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: mãe, deixa agora as tristezas, não queiras no peito excitar-me o coração, pois de fim desditoso escapei, não faz muito. Cuida, porém, de banhar-te de roupa vestir muito limpa, para o aposento de cima dirige-te com as criadas e aos deuses todos promete fazer hecatombes perfeitas, se Zeus nos der realizar, até o fim, a vingança devida. Agora, entanto, me vou, porque possa chamar o estrangeiro, que veio junto comigo de Pilo, na viagem de volta. Junto mandei com meus sócios, semelhos aos deuses eternos, tendo pedido a Pireu que a sua casa o levasse e acolhesse até que eu voltasse, zelando por ele com todas as honras. Isso disse ele, ela fica sem nada poder responder-lhe. Logo cuidou de banhar-se e de roupa vestir muito limpa, e aos deuses todos promete fazer hecatombes perfeitas, se Zeus lhe desse levar até o fim a vingança devida. Já pela sala, com pressa, Telêmaco havia cortado, de lança em punho, não só, mas seguido por 2 cães velozes. Palas Atena lhe infunde nos ombros a graça divina de modo tal, que os do povo admiravam a sua passagem.
Os pretendentes altivos reuniram-se logo, cercando-o com exteriores afáveis, porém maquinando-lhe a ruína. Trata Telêmaco, entanto, de desviar-se da turba compacta, indo sentar-se com Mentor, o claro Antifo e Elitérces, que todos eram amigos do pai desde o tempo da infância. No meio deles sentou-se, que logo de tudo inquiriram. A eles, no entanto, se chega Pireu, o lanceiro famoso, que ia para Ágora e mais o estrangeiro. Não fica Telêmaco do hóspede por muito afastado, aproxima-se dele. Antes de todos, tomando a palavra, Pireu lhe assegura: a minha casa, Telêmaco, manda depressa as criadas, porque os presentes, que o rei Menelau te ofertou, eu entregue. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: é ainda incerto, Pireu, qual o fim que há de ter isso tudo. Se os pretendentes soberbos puderem matar-me às ocultas, dentro do próprio palácio e os haveres paternos pilhar-me, é preferível que fiques com tudo, a que os outros o gozem. Se aos pretendentes, porém, a ruína prestar e o extermínio, quero que, alegre, me des a alegria de a casa levar-mo. Tendo isso dito, guiou para casa o infeliz estrangeiro. Logo que os dois a mansão alcançaram de bela feitura, sobre as cadeiras e tronos os mantos bem feitos deixaram, e em bem polidas banheiras entraram, porque se banhassem. Logo que as servas os tinham banhado e esfregado com óleo, e sobre os ombros, as túnicas belas e os mantos deitado, saem, então, da banheira, indo logo sentar-se nos tronos. Água lustral lhes ministra uma serva, engomil primoroso de ouro, deixando-a cair sobre as mãos em bacia de prata, pondo diante dos dois, a seguir, uma mesa polida. A dispenseira zelosa aparece, que pão lhes reparte, como, também, provisões abundantes, que dá prazerosa. Junto à coluna da sala, defronte dos dois, assentou-se, bem recostada, Penélope, fiando lã fina e macia. Todos as mãos estendiam, visando alcançar as viandas. Tendo assim, pois, saciado a vontade da sede e da fome, desta maneira começa a falar a sensata Penélope. Ora já estou resolvida, Telêmaco, a ir para cima e no meu leito deitar-me, a que tenho confiado suspiros e que contínuo me desço de lágrimas, desde que Odisseu com os atridas para Ilho se foi. Não te dás ao trabalho, antes que venham os moços aqui no palácio reunir-se, de me dizer claramente o que acerca do pai tu soubeste. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: Mãe, vou contar-te, afinal, a verdade de tudo o que soube. Fomos a Pilo e ao palácio do velho Nestor, chefe de homens. Benignamente acolheu-me na casa de teto elevado, e como o pai me tratou, que revela incontida alegria, quando de terras longínquas o filho retorna. Como ele, os filhos, todos preclaros, também de carinho me encheram. Sobre Odisseu, morto ou vivo, me disse, porém, não ter tido de homem nenhum sobre a terra até então nem sinal nem notícia. Mas forneceu-me cavalos e em carro muito forte mandou-me para o famoso lanceiro nascido de Atreu, Menelau. Lá pude Helena admirar, por quem tantos troianos e aquivos digladiaram, que tudo se deu por desígnio dos deuses. Interrogou-me, depois, Menelau, de voz forte na guerra, pelo motivo que a mim conduzira a divina Lacônia. Toda a verdade lhe disse, de quanto, realmente, se dera. Vira-se, então, para mim, e me disse o seguinte, em resposta: pois é possível que tais indivíduos, sem força nenhuma, queiram deitar-se no leito de um homem como este, tão forte, bem como quando, no espesso do bosque, onde um leão formidando o leito fizera, uma corça aí deixará seus tenros filhinhos, para sair a pastar pelos cerros e pastos ervosos, mas o leão para o pouso retorna, passados momentos, e logo ali.
A eles ambos com morte horrorosa extermina. Do mesmo modo, Odisseu a eles todos dará morte horrível. Fosse do gosto de Zeus, e de Palas Atena, e de Apolo, que aparecesse com a força que em Lesbo mostrou Altanada, quando se ergueu, resolvido a lutar contra Filomelida, tendo lançado no chão, para gáudio dos chefes aquivos, se aos pretendentes em meio Odisseu desse modo surgisse, todos, na curta existência, viriam as núpcias lugentes. Quanto à pergunta de há pouco e ao que pedes, não penso em dizer-te nada que possa afastar-se dos fatos, com o fim de enganar-te. Mas, do que o velho marinho infalível não quis ocultar-me, hei de contar-te sem nada esconder, nem usar subterfúgios. Disse que o vira numa ilha, a sofrer indizíveis saudades em o palácio da ninfa Calipso, que a força o tem preso, sem que ele possa voltar para a terra do seu nascimento. Faltam-lhe naves providas de remos, assim como sócios, que pelo dorso do mar extensíssimo possam levá-lo. Dessa maneira o lanceiro falou, Menelau, de Atreu filho. Feito isso tudo, voltei. Favorável monção me enviaram os imortais, que depressa de novo me trouxe até a pátria. Muito comovida Penélope, ouvindo falar, se revela. Vira-se, então, para os dois ó deiforme Teuclímeno e fala. Ó digna esposa do herói Odisseu, de Laertes nascido, ele não sabe de tudo, ora presta atenção ao meu dito, que profecia farei verdadeira, sem nada ocultar-te. Que Zeus o saiba primeiro entre os deuses, e a mesa hospedeira bem como o lar de Odisseu impecável, em que ora penetro. Digo que o herói já se encontra no solo da terra nativa, nele sentado ou vagueando, a observar estes atos iníquos e a cogitar no mais íntimo como vingar-se de todos. Quando me achava na nave de boa coberta, esse augúrio interpretei pelo vôo das aves, contando-o a Telêmaco. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata: ó, se realmente, estrangeiro, esse voto viesse a cumprir-se, em pouco tempo haverias de obter tão preciosos presentes, de minha parte, que a todos feliz pareceras, por certo. Dessa maneira, em colóquio, entre si tais conceitos trocavam. Os pretendentes, em frente da casa do divo Odisseu, no pavimento bem feito, estadiando a arrogância de sempre, se divertiam, entanto, no jogo de discos e lanças. Por ocasião do repasto, ao chegarem trazidas do campo as reses todas, por seus condutores, tal como era de uso, aos pretendentes Medonte falou, porque dentre os arautos era o que mais agradava e que sempre assistia aos banquetes. Moços, já que todos vós deleitastes nos jogos o espírito, para o palácio ora vinde, porque preparemos a ceia, pois não é coisa somenos fazer refeição na hora certa. Disse, eles todos, o invite aceitando, se ergueram e o seguiram. Logo que à casa chegaram de sólida e bela feitura, sobre as cadeiras e tronos os mantos custosos deixaram, sacrificaram seletos carneiros e cabras luzidas, bem como pingue cevados e intacta vitela do aprisco, para o festim prepararem. Já nesse entrementes, do campo para a cidade dispunham-se a ir Odisseu e o porqueiro. Foi o primeiro a falar o porqueiro, pastor de outros homens. Hóspede, visto a cidade querer e chegar ainda hoje, tal como há pouco entre nós meu senhor o deixou combinado, preferiria hospedar-te aqui mesmo, aguardar os chiqueiros, mas sempre acato suas ordens e o temo, não seja em futuro repreendido, que sempre são graves os ralhos dos Amós. Vamos, então, que o percurso do dia já vai adiantado, e daqui a pouco, ao crepúsculo, fará novamente mais frio. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte: sei-o, compreendo, falaste a pessoa dotada de juízo. Vamos, então, servir-me-ás, até lá, no caminho, de guia. Mas caso tenhas um pau bem lavrado,
modez é o que peço, para apoiar-me. Tu próprio disseste que a estrada é muito lisa. Tendo isso dito, lançou sobre os ombros o alforje mesquinho, cheio de furos, pendente do corpo por velha correia. Deu-lhe o bordão, a que tanto anelava, o divino porqueiro. Foram-se os dois, os pastores e os cães como guarda ficaram dos currais todos. Eumeu conduzia, desta arte, seu amo desfigurado num velho pedinte de mísero aspecto, num pau firmado, que à volta do corpo uns andrajos vestia. Quando o caminho rochoso ambos eles haviam vencido, junto à cidade o local alcançaram de límpida fonte, bem construída, aonde o povo costuma descer e servir-se. Foi ela feita por Ítaco, Nérito e mais por Políctor. Um bosque de álamos pretos, que de água se nutrem, se achava por toda a volta disposto. Água límpida e fresca escorria do alto das pedras, em cima das quais um altar fora erguido, aonde os passeantes as ninfas seus votos trazer têm por hábito. Por essa altura, alcançou-os o filho de Dólio, Melântio, que conduzia umas cabras, de todo o rebanho as mais gordas, para o banquete dos hóspedes, seguem-no mais 2 pastores. Ao vê-los, pôs-se Melântio a dizer-lhes pungentes duestos, de tal violência e sarcasmo, que o peito abalou de Odisseu. Vejam que coisa curiosa, um vadio a puxar um como ele. É, pois, verdade que um Deus sempre ajunta os que são semelhantes. Para onde vais conduzindo esse mundo, ó porqueiro indecente, esse mendigo nojento, que vive a estragar os banquetes? Pelas ombreiras das portas só sabe esfregar as espáduas, a pedinchar uns mendrugos, não quer nem bacias nem gládios. Se tu modesses, porque me servisse de guarda malhada, para limpar os currais e trazer aos cabritos ervanços, somente à custa de soro far-lhe-ia engrossar as cadeiras. Mas, visto ter aprendido somente a viver na preguiça, a de enjeitar o trabalho, prefere vagar por aí, tudo a pedinchar, com que possa entupir esse ventre insaciável. Ora, pretendo dizer-te outra coisa, que vai ser cumprida. Se ele tenciona ficar no palácio do divo Odisseu, há de sentir escabelos voarem-lhe em torno a cabeça, que os pretendentes lhe atirem, quebrando-lhe os ossos das costas. Disse, e, ao passar perto dele, o insensato na coxa tirou-lhe um grande coice, sem que conseguisse desviá-lo da estrada. Inabalável ficou, refletindo Odisseu, no imo peito, se lançasse contra ele, a pauladas, da vida o privasse, ou se o jogasse no solo, fazendo saltar-lhe a cabeça. Mas resistiu a tudo isso e conteve-se. O divo porqueiro fixa e repreende Melântio. Depois, as mãos eleva e súplica. Ninfas das fontes, donzelas de Zeus, se Odisseu algum dia, em honra vossa, queimou coxas pingues de cabras e ovelhas, em graxa espessa envolvidas, cumpri-me, ora, o voto que faço. Ah, se aquele homem voltasse, até aqui por um Deus conduzido, dispersaria, sem dúvida, todo esse orgulho, insensato, com quem te mostras inchado, a passear insolente a cidade, enquanto põem a perder maus pastores os nossos rebanhos. Disse-lhe, então, o pastor de cabras, Melântio, em resposta. Que coisa disse esse cão, que só pensa conceitos maldosos. Hei de levá-lo algum dia em navio de boa coberta para bem longe desta ilha e vendê-lo por muito dinheiro. Se, no interior do palácio, hoje mesmo, ferisse a Telêmaco o deus Apolo, ou morresse nas mãos dos ilustres Aquivos, como é certeza estar morto Odisseu, sem que a pátria mais volte. Tendo isso dito, a ambos deixou, que seguiam de passo, e, prosseguindo com pressa, alcançou o palácio do seu amo. Dos pretendentes, no meio, foi logo tratar de sentar-se, em frente a Eurímaco, que era o que mais lhe mostrava amizade. Os servidores trouxeram-lhe logo porções dos assados, a despenseira zelosa aparece,
que pão lhe reparte. Aproximava-se, então, Odisseu e o divino porqueiro, param defronte da casa, que sons agradáveis o cercam de sonoroso instrumento, pois Fêmeo cantava no meio dos pretendentes. Pegando na mão do porqueiro, assim fala: esta é, sem dúvida, Eumeu, a morada do divo Odisseu. Reconhecê-la é muito fácil, até mesmo no meio das outras. Quartos a quartos se seguem, e o pátio é, todo ele, cercado de muros altos e ameias. As portas são bem trabalhadas com 2 batentes, ninguém poderia por força arrombá-las. Vejo que dentro da casa a banquete opulento se entregam alguns homens, porque sinto o cheiro de assados e ouço música, a companhia que os deuses a todas as festas concedem. Deste-lhe, Eumeu, em resposta, as seguintes palavras aladas: muito facilmente o atinaste, demonstras, assim, que és arguto. Mas é mister refletir de que modo convém procedermos, ou vai primeiro e penetra o palácio de boa feitura, e aos pretendentes mistura-te, enquanto aqui fico à tua espera, ou fica aqui, se o preferes, que eu entro primeiro na sala. Mas não demores, não vá suceder que aqui fora te vejam e com palavras te expulsem. Convém refletires sobre isso. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, sofredor de trabalhos: sei-o, compreendo, falaste a pessoa dotada de juízo. Vai tu na frente, que eu fico aqui mesmo, do lado de fora, pois já me encontro habituado a pancada levar pelo corpo. Sou tolerante de espírito, muito já tenho sofrido no mar furioso e na guerra, que venha, portanto, mais isso. Só não se pode fazer é que o ventre funesto se cale, que para os homens tem sido faltor de tão grandes reveses, e por amor do qual se armam navios de sólidas través, para levar pelo mar infecundo a desgraça aos inimigos. Dessa maneira, em colóquio, eles 2 tais conceitos trocavam. Um cão, que ali se encontrava, a cabeça e as orelhas levanta, Argos, que pelo paciente Odisseu tinha sido criado, sem que, contudo, pudesse alegrar-se com ele, pois, antes, para a ilha sacra partirá. Os rapazes levavam-no à caça de corças céleres, cabras selvagens e lebres velozes. Mas, pela ausência do dono, ora estava largado de todo, sobre uma rima de estrume de bois e de mulos, que fora em frente à porta amontoado, até ser pelos servos levado para servir como adubo aos terrenos do divo Odisseu. De carrapatos coberto ali estava aninhado o cão Argos. Ao perceber Odisseu, que passava, entretanto, ao pé dele, a cauda agita de leve, abaixando também as orelhas, sem que possível lhe fosse avançar ao encontro do dono. Este uma lágrima logo enxugou, disfarçando a mirada, para que Eumeu não o notasse, dizendo-lhe logo em seguida: que belo cão, caro Eumeu, neste monte de estrume se fina, forma admirável, de fato, possui, mas ignoro uma coisa: se era veloz na carreira, com ser de exterior tão perfeito, ou se somente era cão de banquetes, como esses que os homens soem criar para gáudio exclusivo dos próprios senhores. Deste-lhe, Eumeu, em resposta, as seguintes palavras aladas: foi este cão de um senhor que morreu muito longe da pátria. Ah, tivesse ele a esbelteza de outrora e correr conseguisse como fazia, ao partir para Troia, Odisseu valoroso, e, certo, espanto sentiras ao vê-lo tão ágil e forte. Caça nenhuma podia fugir-lhe no espesso das matas, quando se achava segui-la, que certo era o rasto encontrar-lhe. Ora ele está bem doente e, ainda mal, o amo longe da pátria já faleceu, indolentes criadas do pobre não curam. Aos servos, quando não têm a orientá-los a voz de seus amós, não mais desejos lhes vem de fazer o que a todos compete. Zeus poderoso, de fato, retira metade do mérito do homem, a quem chega o dia em que passa a viver como escravo. Tendo isso dito,
avançou para dentro da casa bem feita, e aos pretendentes direito se foi, que na sala se achavam. Pelo destino da morte sinistra foi Argos colhido, quando revira Odisseu, decorridos 20 anos de ausência. Foi o primeiro a enxergar o porqueiro deiforme Telêmaco, quando ele a sala cortava, sinal lhe fez muito expressivo, para que viesse sentar-se ali perto. Ele, olhando à sua volta, toma a cadeira na qual se assentava o trinchante nas festas dos pretendentes, ao lhes distribuir carne assada abundante. Toma-a, e levando-a até junto da mesa onde estava Telêmaco, defronte dele se assenta. Chegou-se-lhe o arauto, trazendo sua porção dos assados e um pão, que da cesta tirara. Entra na sala, depois do porqueiro, o divino Odisseu, desfigurado num velho pedinte de mísero aspecto, num pau firmado, cobrindo-lhe o corpo uns andrajos trazia. Sobre a soleira de freixo da porta de dentro assentando-se, no umbral o corpo encostou, de cipreste, que o artífice, outrora, com muito engenho lavrara, tomando as medidas com fio. Chama Telêmaco a Eumeu para perto e lhe diz, entregando-lhe um pão inteiro, depois de o tirar da belíssima cesta e tanto assado quanto ele nas mãos segurar conseguirá. Leva isto tudo para o hóspede, caro, e lhe dize que pode os pretendentes, depois, procurar, para esmola pedir-lhes, pois a vergonha é ruim companheira de quem necessita. Isso disse ele, o porqueiro fez logo tal como ordenara, chega-se para onde estava Odisseu e lhe diz o seguinte: isto te foi por Telêmaco enviado, que disse poderes os pretendentes, depois, procurar para esmola pedir-lhes, pois a vergonha é ruim companheira de quem necessita. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte: Zeus soberano permita que seja entre os homens Telêmaco o mais feliz, e que tudo se cumpra, que na alma concebe. Tendo isso dito, com ambas as mãos o presente recolhe e em frente aos pés o coloca, por cima da imunda mochila. Pôs-se a comer, pelo tempo em que o Aedo na sala cantava. Quando acabou de comer, o cantor pôs remate à cantiga. Os pretendentes faziam barulho na sala, acercando-se Palas Atena do divo Odisseu, de Laertes nascido, lhe fez nascer a vontade de pão mendigar aos presentes, para saber quais os justos e quais se mostravam malvados. Não tencionava, porém, nenhum deles livrar do extermínio. Pela direita, foi logo pedir aos presentes esmola, como se fora seu hábito, a todos a mão estendendo. Os pretendentes lhe davam, com pena, estranhando, entretanto, e perguntando uns aos outros quem era o mendigo e sua origem. Mas o pastor de rebanhos de cabras, Melântio, lhes disse: vós, pretendentes da muito afamada rainha, escutai-me, vou revelar-vos quem seja o estrangeiro, já ouvi antes disto. Foi o porqueiro, sem dúvida alguma, que o trouxe a esta casa. Não sei ao certo, porém, de que estirpe ele possa orgulhar-se. Dis verando assim, Antonu desta arte increpu o porquero. Qual o motivo, famoso porqueiro, de aqui nos trazeres este mendigo? Não vês que já temos bastantes pedintes, corja importuna e indecente, que vive a estragar-nos as festas? Não te parece bastante essa gente, que os bens do teu amo vive a comer no palácio e, por isso, mais esse trouxeste? Deste-lhe, Eumeu, em resposta, as seguintes palavras aladas: conquanto sejas, Antino, fidalgo, cortês não falaste, pois quem teria prazer em chamar alguém de outras paragens, a menos que se tratasse de um desses que aos povos são úteis, álgures, ou carpinteiros, ou médicos para os doentes, ou mesmo aedos divinos, que a todos deleitam com música. Por toda a terra extensíssima os homens somente a estes chamam. Quem quer que um pobre convide, ver-se-á, no final, arruinado.
Dos pretendentes és tu quem demonstra maior ojeriza com relação aos criados, mormente comigo, mas isso pouco me importa, uma vez que a prudente Penélope esteja viva na casa, assim como Telêmaco, aos deuses semelho. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: Cala-te, não te alongues, assim, em respostas a Antino, pois ele tem por costume irritar-nos com ditos pungentes e concitar os demais a fazerem da mesma maneira. Vira-se, então, para Antino e lhe diz as palavras aladas. Como se fosses, Antino, meu pai, ora fazes comigo, pois para fora de casa me exortas a pôr o estrangeiro, com termos ásperos. Mas que a tal coisa um dos deuses se opunha. Dá-lhe também, não me oponho, uma esmola, ao contrário, aconselho-te a isso fazer, não receis zangar minha mãe, nisto ao menos, nem a qualquer dos criados da casa do divo Odisseu. Tal pensamento, porém, nunca achou no teu peito guarida, pois gostas mais de comer do que dar qualquer coisa aos estranhos. Vira-se Antino, no entanto, e lhe diz o seguinte, em resposta: Altiloquente Telêmaco, de ânimo altivo, que dizes? Se os pretendentes como eu lhe fizessem as mesmas esmolas, por uns 3 meses, ao menos, distante da casa ficará. Disse, e mostrou-lhe o escabelo, que estava debaixo da mesa, no qual os pés delicados pousava durante os banquetes. Os outros todos esmola lhe deram, enchendo-lhe o alforge de pão e carne. Odisseu, ao voltar, já se achava disposto para a soleira e comer as esmolas dos chefes aquivos. Para defronte de Antino e lhe diz as seguintes palavras: Dá-me, também, caro amigo, não creio que o pior te reveles, mas o melhor dos aquivos, pois tens de um monarca a aparência. Cumpre-te dar-me um pedaço de pão bem maior do que os outros, para que possa elogiar-te por toda a extensão da ampla terra. Olha, também já morei, entre os homens, em casa opulenta, muito feliz, onde esmola qualquer peregrino. Então, dava, sem perguntar quem ele era e a que fora, até ali, esmolando. Muitas escravas possuía, bem como abundantes riquezas, dessas que fazem os homens ditosos, com o nome de ricos. Mas a desgraça enviou-me Zeuscronida, quilo desta arte, pois fez nascer-me a vontade de andar com piratas errantes lá pelo Egito, num longo caminho, porque perecesse, em cujo seio ordenei que ancorassem as naves recurvas. Aos companheiros diletos, então, instruções dei precisas, para que junto das naves ficassem, de guarda elas todas, e distribuí logo espias, mandando que aos postos se fossem. Os orgulhosos, porém, pela própria cobiça levados, os belos campos dos homens egípcios puseram-se logo a devastar, carregando as mulheres e tenras crianças, e a morte a dar aos varões. Logo o alarma chegou à cidade. Os moradores os gritos ouviram e em massa correram, ao romper da alva, apinhando-se o vale de peões e cavalos entre o fulgor de aéneas armas. Nos meus companheiros o cronida fulminador o desânimo inspira, ninguém se atrevendo a resistir, que por todos os lados a morte ameaçava. Muitos dos nossos ali foram mortos por bronze cortante, outros, com vida apanhados, porque como escravos vivessem. Eu, para Chipre levado me vi por um alto estrangeiro, Dmétor, o filho de Aso, que ali dominava potente. Foi dessa terra que vim para aqui, pós inúmeros males. Vira-se Antino para ele e lhe diz o seguinte, em resposta: Qual o demônio que aos nossos festins enviou essa praga? Fica aí no meio da sala, bem longe da mesa em que me acho, que não te caiba por dádiva o Egito amargoso, nem Chipre, pela arrogância e insolência que mostras esmola pedindo. Chegas-te a todos e pedes, e todos te dão sem medida. Moderação ninguém sabe mostrar, nem tem pena de nada,
quando se trata de dar o que é de outrem, de que se disponha. Ao retirar-se, lhe disse, em resposta, o solerte Odisseu: muito curioso, não casas o espírito à bela aparência, nem mesmo salto daria se alguém te pedisse em tua casa, visto te achares na mesa de estranho, sem teres coragem de dar-me pão, muito embora disponhas de muitos manjares. Essas palavras fizeram que Antino ainda mais se irritasse, com torvo aspecto lhe disse, em seguida, as palavras aladas: creio que ao menos da sala não has de sair, neste instante, sem um castigo qualquer, por me teres, desta arte, insultado. Tendo isso dito, atirou-lhe o escabelo bem no alto da espádua no ombro direito. Odisseu ficou firme, qual duro penhasco, sem que a pancada, que Antino lhe dera, o deixasse abalado. Mas, abaixando a cabeça, pensava sinistros desígnios. Para a soleira voltando, assentou-se de novo, a mochila pôs sobre o solo e, virando-se aos moços, lhes diz em seguida: ora me ouvi, pretendentes da muito afamada rainha, quero dizer-vos o que a alma no peito me obriga a expressar-me. Não constitui sofrimento, em verdade, nem dor para o espírito, um indivíduo sentir-se ferido em defesa dos bens que lhe são próprios, ou bois, se lhes roubam, ou brancas ovelhas. Ora, porém, fui ferido por causa do ventre funesto, que para os homens tem sido faltor de tão grandes desgraças. Mas se as eríneas e os deuses protegem, realmente, os mendigos, antes das núpcias de Antino há de ser pela morte atingido. Vera se Antinu, nascido de Eupites, e des o seguinte. Come calado, estrangeiro, sentado, ou procura outro pouso, se não desejas que os moços te arrastem por uma das pernas, ou pelo braço, através do salão, e em pedaços te façam. Isso disse ele, os demais se mostraram bastante indignados. Fala, também, por sua vez, outro moço de mente soberba. Não te aprovamos, Antino, o mendigo infeliz machucares. Homem funesto, e se fosse um dos deuses do céu, por acaso, os próprios deuses, tomando as feições de um viajor estrangeiro, sob os mais vários aspectos percorrem cidades e campos, para observarem de perto a impiedade ou justiça dos homens. Isso diziam, Antino, porém, atenção não lhes dava. Muito abalado sentiu-se Telêmaco no imo do peito, ante a pancada, mas lágrima alguma dos olhos saiu-lhe. Sim, abaixando a cabeça, pensava sinistros desígnios. Quando a sensata Penélope ouviu relatar que na sala tinham batido num homem, falou para as servas e disse: se o próprio Apolo, famoso frecheiro, também te ferisse. Disse-lhe Eurínoma, então, despenseira, o seguinte, em resposta: se as maldições que lançamos, de fato, surtissem efeito, deles nenhum chegaria com vida amanhã radiosa. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata: ama, realmente detesto a eles todos, porque são maldosos, mas quanto a Antino, é quem mais se assemelha ao destino sinistro. Um infeliz estrangeiro vagava na casa, pedindo aos circunstantes esmola, que a própria indigência o forçava. Todos os outros, o alforge lhe encheram com muitas esmolas. Ele, tão só, lhe atirou o escabelo na espádua direita. Dessa maneira falava, no meio das suas criadas, no próprio quarto, o divino Odisseu, entre mentes, comia. Chama, depois, o divino porqueiro e lhe diz o seguinte: ao estrangeiro vai já, divo eu meu, e lhe ordena que venha ter onde estou, que desejo saudá-lo e fazer-lhe perguntas, sobre se algures notícias lhe deram respeito a Odisseu, ou se a ele próprio encontrou, pois parece-me muito viajado. Deste-lhe, eu meu, em resposta, as seguintes palavras aladas:
Se os aqueus todos, rainha, ficassem por fim em silêncio, o coração poderia encantar-te, se viesses a ouvi-lo. Tive-o 3 noites, 3 dias o tive na minha cabana, aonde primeiro chegou, ao fugir do navio em que estava, mas pouco tempo lhe foi para a história contar dos seus males. Do mesmo modo que a gente se embebe no aedo inspirado, que os doces versos recebe dos deuses e aos homens transmite, sem que ninguém jamais possa furtar-se ao prazer de escutá-lo, dessa maneira fiquei fascinado, lá em casa, por ele. Disse ser hóspede antigo do divo Odisseu, e que tinha em Creta toda a família, onde Minos o mando exercita. Foi dessa terra que veio até aqui, pós enfim dos tormentos, de um ponto a outro atirado. Diz ele que o divo Odisseu perto se encontra, na terra fecunda dos homens tesprotos, vivo, e que traz para a pátria grã cópia de objetos preciosos. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata: vai chamá-lo e trazê-lo até aqui, pois desejo falar-lhe. Que se divirtam os outros, sentados em frente da porta, ou mesmo dentro da sala, porque são de espírito alegre. Suas riquezas intactas se encontram nos próprios palácios, vinho agradável e pão, que os criados consomem folgados. Todos os dias, no entanto, eles vêm reunir-se aqui em casa, cabras e bois sacrificam, bem como as mais pingues ovelhas, banqueteando-se a rodo, gastando do rútilo vinho, desmesurados, e dando, assim, cabo de nossas manadas, só porque falta amparar-nos da ruína um segundo Odisseu. Fosse possível voltar Odisseu, outra vez, para a pátria, junto com o filho, sem dúvida, disso tomara vingança. Ao dizer isso, Telêmaco com espirro soltou muito forte, que em toda a casa ecoou. Riu-se, então, a prudente Penélope e vira-se para o porqueiro, dizendo as palavras aladas: Vai, por favor, e me traze o estrangeiro, que venha falar-me. Não escutaste meu filho espirrar, quando há pouco eu falava? Isso é sinal que da morte nenhum, sim, nenhum pretendente há de fugir, atingindo a eles todos o negro destino. Ora desejo outra coisa dizer-te, no espírito grava. Se colher provas de ser verdadeiro o relato do velho, hei de lhe dar outras vestes, um manto e uma túnica nova. Isso disse ela, o porqueiro cumpriu-lhe de pronto o mandado, foi aonde o pobre se achava, e lhe disse as palavras aladas: Hóspede pai, a prudente Penélope manda chamar-te, mãe de Telêmaco, pois, apesar de haver muito sofrido, o coração a incitou a pedir-te notícias do esposo. Se colher provas de ser verdadeiro o que lhe relatares, há de te dar uma túnica e um manto, de que mais precisas neste momento, a comida obterás esmolando entre o povo, para saciares a fome, dar-te-á quem bondoso mostrar-se. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu sofredor de trabalhos: Fácil ser-me-ia contar, caro eu meu, a verdade em concursa muito discreta e prudente Penélope, filha de Icário. Sobre Odisseu muito sei, pois sofremos igual infortúnio, mas grande medo me infunde a caterva dos ruins pretendentes, cuja arrogância e violência até mesmo o céu férreo atingiram. Há pouco ainda aquele homem, quando eu pela sala passava sem fazer nada de mal, me feriu, produzindo-me dores, e nem Telêmaco nem qualquer outro de tal o impediram. Por isso tudo, a Penélope avisa que fique no quarto, até quando o sol se esconder, apesar da impaciência que mostra. Pode, depois, inquirir-me a respeito da volta do esposo, mas há de ser junto ao fogo, por causa dos trapos que visto, sabe-lo bem, foi a ti que, primeiro, implorei uma ajuda. Logo que ouviu tais palavras, o divo porqueiro afastou-se. Nem bem transpunha a soleira, falou-lhe a prudente Penélope: Não o trouxeste, porqueiro? Que pensa, então, esse mendigo? Tem ele, acaso, receio de alguém,
ou, talvez, se envergonha por qualquer coisa. Não orna aos mendigos vergonha excessiva. Disse-lhe, eu, em resposta, as seguintes palavras aladas. Não, ele fala acertado, qualquer outro tanto faria, para evitar a arrogância dos moços de mente soberba. Diz que convém aguardar até que o sol no horizonte se esconda. Muito melhor, ó rainha, é também para ti, certamente, interrogares sozinha o estrangeiro e a resposta lhe ouvires. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito prudente. Não me parece insensato o estrangeiro, que tudo conhece, pois em nenhuma outra terra entre os homens mortais poder-se-ia gente como esta encontrar, insolente e capaz de tais coisas. Dessa maneira falava, o divino porqueiro procurava os pretendentes de novo, uma vez a missão concluída. Volta-se para Telêmaco e diz as palavras aladas, quase a falar-lhe no ouvido, para que ninguém mais ouvisse. Caro, convém que me vá para os porcos e o mais, aguardá-los, a minha e a tua fazenda, tu cuida do que há no palácio, mas, em primeiro lugar, de ti próprio, evitando prudentemente todo perigo, pois muitos aqueus têm maldosos intuitos. Que os aniquiles e os pai antes de eles nos serem nocivos. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta, Pai, há de ser desse modo, mas ceia primeiro, antes de ires. Volta amanhã, novamente, e conduze-nos vítimas belas, fica o restante ao meu cargo e dos deuses eternos do Olimpo. Isso disse ele, o porqueiro sentou-se na bela cadeira. Logo que teve saciada a vontade da fome e da sede, foi para os porcos de novo, afastando-se do pátio e da sala cheia de moços, os quais com cantigas e danças alegres se divertiam. À tarde, entre mentes, já vinha baixando. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.